Olá, Terceirão, tudo bem? E aí, como que estão, pessoal? Vamos aqui para mais uma videoaula. Pessoal, mais uma vez, vou pedir um retorno de vocês aí no meu e-mail lá. O que estão achando da aula? Quais as sugestões que vocês têm? Assistam a aula, façam as atividades. Em filosofia a gente está adiantado, só falta uma aula. Sociologia a gente vai ter que dar uma adiantada nessas aulas aqui. Eu vou passar algumas atividades para a gente finalizar a primeira unidade e vou colocar ela valendo para as duas disciplinas. Por exemplo, aquela atividade do filme vai valer para filosofia e sociologia. É, e aí a gente consegue alcançar nossa nota e colocar as aulas em dia, já que a gente está na terceira aula de sociologia ainda. Pessoal, nessa primeira unidade a gente está falando sobre a mídia e nós já estudamos alguns teóricos, né, da escola de Frankfurt, como Habermas, Muniz Sodré no Brasil, Marshall McLuhan, que são teóricos que escreveram sobre a forma como a mídia exerce uma influência na formação do pensamento da sociedade, né? Então, nessa aula de hoje, o estudo da mídia vai ser no sentido de compreender como a mídia lida com a questão dos movimentos sociais no Brasil, né? E aí, antes da gente falar sobre isso, no ano passado, no segundo ano, nós estudamos sobre os movimentos sociais, né? Fizemos pesquisa sobre alguns movimentos de gênero, de etnia, é, de aspecto econômico, social e tudo mais, tá? Mas só para a gente recapitular um pouco, eu iniciei com a pergunta, eu queria estar em sala de aula para ouvir vocês, mas a pergunta é qual o papel dos movimentos sociais na nossa sociedade, né? Então, respondendo essa pergunta, a gente pode entender que se hoje nós temos o direito ao voto, por exemplo, esse direito ao voto foi conquistado através dos movimentos sociais. Se hoje nós temos a liberdade de expressão, liberdade de se expressar, né, liberdade de ir e vir, essa liberdade foi conquistada através de movimentos sociais. Se a gente tem, por exemplo, direitos trabalhistas, vieram pelos movimentos sociais, né? O fim da escravidão vieram por movimentos sociais. Se existe igualdade racial, ou pelo menos a busca por essa igualdade, veio através dos movimentos sociais. Igualdade de gênero, por exemplo, mulher ter o direito a trabalhar, votar, estudar, ter todos os direitos igual ao homem, vieram através de movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, gente, ele está diretamente relacionado à história da humanidade. Se a gente for fazer uma análise, o próprio movimento lá na antiguidade de Moisés, quando vai tirar o povo judeu da condição de cativo no Egito, aquilo era um movimento social, um movimento de libertação, né? Então os movimentos sociais existem há muito tempo, né? As sufragistas na Europa, a própria Revolução Francesa foi um movimento social, né? Todas as lutas que ocorreram pelo fim da escravidão, pelos direitos das mulheres, tudo isso são movimentos sociais. Então, os movimentos sociais são eles que trazem essas conquistas a todos, né? Como a gente ainda vive num mundo extremamente desigual, onde uma pessoa tem na garagem da casa dela, sei lá, 20 carros, que cada carro custa 2, 3 milhões, do lado você tem uma criança que não tem o que comer, você tem uma pessoa que mora na rua, que não tem um teto para morar, isso mostra que os movimentos sociais precisam ainda lutar muito para que haja igualdade. E aí, para a gente poder compreender essa relação da mídia com os movimentos sociais na nossa sociedade atual, a gente pode usar como exemplo o MST, né, que é o Movimento Sem Terra, que é um movimento que só de falar o nome dele, muita gente já fica enfurecida, com raiva, já vê uma série de pensamentos negativos acerca do movimento, né? E os meios de comunicação tratam o MST como um grupo de radicais, invasores, bando de armado, contra a ordem e tudo mais. Então vamos lá.
falando da relação da mídia com o MST, o que tem maior credibilidade? Uma manchete em um jornal ou numa capa de revista, como essa que a gente está vendo aqui abaixo, por exemplo, ou depoimento de um sem terra sobre sua condição de vida e suas principais reivindicações, né? Eu não estou aqui, pessoal, na condição de advogado do MST. Eu estou aqui na condição de fazer uma análise do que é um movimento social, como surgiu, qual o seu anseio, quais suas aspirações e como esse movimento é visto pela sociedade, né? Haja visto que se a gente pegar na história da humanidade, diversos personagens em vida eram hostilizados, odiados e depois de mortos passaram a ser respeitados, passaram a se tornar referência, né? Então, às vezes o que a gente percebe durante a nossa vida, percebe no nosso cotidiano, às vezes não é exatamente aquilo que de fato ocorre. Eu acho que essa é a proposta de fazer a análise da mídia com os movimentos sociais que o autor trouxe para nós aqui, né? Então, fica essa pergunta: o que vale mais para a sociedade? Qual é o maior peso? Uma matéria de um jornal nacional, de uma capa de revista Veja, ou o depoimento de um agricultor pobre falando das suas reivindicações? Então eu trouxe alguns dados aqui sobre o MST durante esses 35 anos de existência que eu acredito que a maior parte das pessoas não saibam. Por exemplo, o MST ele tornou-se o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Né? Ou seja, em toda a América Latina, quem mais produz arroz orgânico, ou seja, não usa agrotóxico, é o MST. E é uma produção barata que é vendida a um custo muito baixo nas feiras da agricultura familiar no país todo. Né? Aqui em Teixeira de Freitas tem duas, uma no FSB e uma na UNEB, que acontece toda semana. Não agora, porque nós estamos de quarentena. A ocupação do MST no Paraná ganhou um prêmio internacional pela recuperação da Mata Atlântica, ou seja, o assentamento ele consegue produzir de forma orgânica, sustentável e preserva o espaço onde eles produzem, ou seja, não há um conflito entre degradar o meio ambiente para poder produzir, não, eles produzem preservando, né? Em 2011 o MST recebeu um prêmio pela sua produção sustentável, ou seja, consegue produzir preservando ao mesmo tempo. O MST ele plantará 7 milhões de mudas de árvore somente no Rio Grande do Sul, né? Então, ou seja, produz e cuida do meio ambiente. São informações que a mídia não transmite de maneira nenhuma. Eu estava lendo semana passada, saiu na revista Fórum, que é uma revista que eu leio, uma revista online, né? Joga no portal Revista Fórum, que o MST produziu álcool 70 e distribuiu gratuitamente na rede de hospitais de Santa Catarina, e que o MST produziu álcool gel para distribuir aos motoristas de caminhão que não podem ficar parados na quarentena. E eles estão dando gratuitamente álcool gel para esses caminhoneiros. Procurem as matérias aí que vocês acham. Tá? Então, esse é um lado. Colocamos aqui a crítica da mídia, colocamos aqui coisas que o movimento faz que não são publicadas, e agora vamos ver como que se dá essa relação no campo, né? Por exemplo, tem uma matéria do UOL aqui, que com 54 mortes, ou seja, 54 pessoas morreram em 2016, já é o ano mais violento no campo desde 2003. Ou seja, 2003 foi um ano extremamente violento. De 2003 para cá, essa violência diminuiu e agora em 2016 começou novamente os conflitos no campo com 54 mortes registradas, fora as que não são registradas. Pessoal, como que acontece essas mortes? Quem que morre no campo? Pessoal, normalmente são pequenos agricultores, né? Quando vêm grileiros e poceiros e querem a terra deles, e eles não querem sair de suas terras, eles acabam matando essas pessoas. Ou então, comunidades quilombolas ou indígenas que estão na terra lá há centenas de anos, e os grileiros e poceiros querem grilar essa terra e vender ela para um produtor rural por um preço muito mais baixo. E isso faz com que haja conflito no campo, né? E que leva à morte, uma guerra.
né? É, por exemplo, como funciona isso? Vem um grileiro, um poceiro, que é uma quadrilha, um grupo de criminosos, eles vão fazer a derrubada de maneira ilegal da floresta nativa desse local. Eles utilizam armas para intimidar quem mora lá, ameaça de morte, quem não sair eles matam. Quando essas pessoas saem, eles colocam uma cerca, aí eles pegam, procuram um cartório da cidade, pagam propina para o dono do cartório, esse dono do cartório emite um documento, e com esse documento eles vendem essa terra num preço muito mais baixo do que ela valeria normalmente. Tá? Então, a base do conflito da terra no Brasil se dá por esse motivo. Né? Quando a gente olha as queimadas da Amazônia, é isso que acontece, por isso estão queimando a Amazônia. São essas pessoas que queimam a Amazônia. Uma outra matéria aqui, dessa vez no jornal O Globo, aquela lá era no UOL, com 61 assassinatos, violência no campo registra recorde em 2016. Ou seja, já aumentou o número de mortes em relação à matéria anterior. Né? Por que não é veiculada na mídia, nesse caso, a informação sobre concentração de terra por parte de poucos proprietários no Brasil, impedindo que se produzam alimentos baratos? Então, por exemplo, como funciona isso? No Brasil, o Brasil é muito grande, né? Só que no Brasil há uma concentração de terra muito grande, né? Como a gente pode ver nesse mapa aqui. O que acontece? Esses países desenvolvidos, esses países de primeiro mundo, não há latifúndio, não há concentração de terra como há no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles fizeram a independência dos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi a divisão das terras, para que não houvesse latifúndio. Então, latifúndio é algo de país atrasado. País desenvolvido não tem latifúndio. Então, a distribuição no Brasil da terra ela é muito desigual. Né? Aqui tem alguns dados. 60% da terra brasileira é latifúndio. Né? 27% propriedade rural, propriedade pequena, e 13%, a menor fatia, são de terras indígenas. Então, ou seja, é uma distribuição muito desigual. E o que acontece? Na agricultura familiar, que são os pequenos produtores, eles têm uma produção mais diversificada. O alimento ele é mais saudável e ele é mais barato. Para se ter uma noção, a cada 100 trabalhadores rurais do Brasil, 70 trabalham na agricultura familiar, ou seja, são pequenos produtores. O agronegócio, que é os grandes latifúndios, eles empregam apenas 30% da mão de obra que existe em todo o Brasil na área rural. O agronegócio ele é um formato de produção voltado ao mercado estrangeiro, externo. Então ele produz soja para exportar, produz laranja para exportar. Né? A agricultura familiar não, ela vai produzir mandioca, abóbora, melancia, batata, arroz, feijão, alface, tomate, cebola e vai vender nas feiras da cidade. Então ele vai fazer com que haja uma diversidade de alimentos, né? Ou seja, vai ser uma policultura, diferente do agronegócio que é uma monocultura. Você pega toda uma região para produzir somente cana, ou então somente eucalipto, ou então somente soja, ou então somente laranja. E o que acontece com a cidade que está dentro dessa monocultura? Com essa monocultura, às vezes uma cidade precisa comprar seus alimentos, comprar arroz, feijão, batata, cebola, cenoura, de uma cidade que está a 500, 600, 800 quilômetros de distância. Por quê? Porque na região que ele mora não produz. Então isso encarece muito o alimento. Por exemplo, aqui em Teixeira de Freitas, um dia eu fui lá na feira e comecei a perguntar para eles de onde que estava vindo aquelas frutas, e eles falaram que vem do Ceasa de Belo Horizonte. Por quê? Porque como de certa forma houve um crescimento muito grande da monocultura aqui na região, acabou que os pequenos produtores deixaram de produzir alguns alimentos essenciais para o nosso cotidiano. Então, quando a gente precisa desse alimento, tem que buscar em Belo Horizonte. Então, às vezes é um produtor rural, um pequeno produtor lá do interior de Minas Gerais, que pega a produção dele, leva para o Ceasa de Belo Horizonte, do Ceasa de Belo Horizonte traz aqui para Teixeira de Freitas. Aí você imagina o custo disso, o valor. Né? Então, quando você tem pequenos produtores, esses pequenos produtores são valorizados, são respeitados, eles vão gerar emprego,
na região, eles vão gerar renda, eles vão diversificar a alimentação, vai ser uma alimentação de maior qualidade e vai movimentar a economia daquela região, né? Então, e o MST é justamente isso. São pequenos agricultores que vão produzir uma diversidade cultural muito grande sem a utilização de agrotóxicos, uma comida saudável, né? Então, aqui em Teixeira de Freitas, como eu disse para vocês, tem duas feiras da agricultura familiar que ocorrem na UFSB e na UNEB. Então vamos lá. Então, falando de outros movimentos sociais, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a greve que houve no ano de 2016, 2017, pelos direitos trabalhistas. Lembra que estavam querendo fazer aquela reforma trabalhista? Então, o que acontece? Essa reforma trabalhista que foi aprovada no Brasil em 2016, 2017, ela foi uma reforma que ela foi condenada pela ONU, Organizações das Nações Unidas, pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, pelo Mercosul e pela União Europeia. Eles consideraram que essa reforma trabalhista ela era muito nociva aos trabalhadores. Ela ia fazer com que o trabalhador tivesse uma jornada de trabalho maior, ganhasse menos, automaticamente ganhando menos, ele ia consumir menos, a economia ia desacelerar e ia aumentar a desigualdade social. Esse foi o relatório que a ONU, a OIT, o Mercosul e a União Europeia fizeram sobre a reforma trabalhista brasileira. Sabendo disso, muitos trabalhadores dos movimentos sociais se organizaram e foram para as ruas para protestar contra essa reforma trabalhista, que iria fazer mal aos trabalhadores e automaticamente à economia. E o que aconteceu? A mídia deu uma cobertura extremamente negativa a esses trabalhadores. Ficavam insinuando que eram vagabundos, que estavam atrapalhando o cotidiano, a rotina das cidades. Inclusive, chegou ao ponto de infiltrar um coronel da Polícia Militar. Esse coronel começou a criar um tumulto para que fosse noticiado que esses trabalhadores estavam indo para a rua para fazer tumulto e não para lutar pelos seus direitos. Então, tudo isso aconteceu. Quem quiser pode procurar as matérias aí. Isso foi amplamente divulgado nos portais UOL, Terra, G1 e tudo mais, né? Um outro fator relevante na análise dos efeitos da mídia, como se pode perceber, abaixo, nós vamos ver uma tabelinha um pouquinho abaixo, mais um pouquinho, uns slides para frente aí, sobre a questão da publicidade, né? Essa é um poderoso instrumento estimulador da produção e do consumo, né? A mídia ela faz com que as pessoas se tornem consumidores o máximo possível e ela ludibria esses consumidores, né? Olhando do ponto de vista teórico, diz assim, é o elemento que se impõe como dispositivo técnico da gestão da vida do cidadão, consumidor por meio da sedução, ou seja, induz a pessoa a consumir coisas das quais elas não precisam e mostra na propaganda um tipo de coisa e na hora de entregar o produto entrega outra. Então, eu coloquei o exemplo dos sanduíches aqui, Você olha na propaganda, ele é lindo. Pede pega na sua mão e olha para ver o que vão te entregar naquela lanchonete. Outro exemplo, carne, né? Quanto tempo ficou que é Friboi, que é Perdigão, que é Sadia, vendiam carne de qualidade. Aí se você for observar, a carne do frango ele é engordada em 30 dias, somente com hormônio. Então uma carne de baixíssima qualidade. Não há um estudo definido sobre o impacto que isso causa na saúde de quem come ela, né? Um outro aspecto que a gente pode analisar da mídia sobre a própria carne que vinha com papelão, hambúrguer de papelão que vendiam tido como uma comida de qualidade, né? Então, tudo isso vem confirmar aquela ideia do Muniz Sodré que nós vimos na aula passada, que ao indivíduo isolado, né, cidadão que está assistindo a televisão, né, que está assistindo a propaganda ou vendo na internet, oferece uma interpretação parcial dos fatos. Não mostra a realidade como um todo, mostra uma parte, mostra uma realidade amputada, né? Essa visão parcial, ao final, apresenta-se a única verdade. Isso se torna uma única verdade. Aí as pessoas acreditam naquela verdade parcial e tomam aquilo como verdade, né? E aí isso passa a ser um fato incontestável. Ninguém pode contestar mais isso, porque isso é tido como uma verdade. E a mídia consegue fazer muito bem isso, né? É interessante notar, pelas oportunidades de informações, que nós vamos ver na tabela agora, né, do IBGE, são fontes do IBGE, feita numa pesquisa de 2001,
Eu peguei esse dado aqui da apostila, que é o texto que vem do livro do Ministério da Educação, da qual eu peguei esse material que a gente estuda, é os dados de 2001. No entanto, eu atualizei eles para 2014. Eu comecei a pesquisar e vi que em 2014 foi feito um novo estudo, mas ainda assim continua gritante a questão da comunicação no Brasil, né? Por exemplo, 90% das cidades brasileiras não tem cinema. 76% das cidades brasileiras não tem museu nem teatro. 73%, aqui já, não, já coloquei ali. Não, aqui embaixo tem informação, tem que tirar o museu daqui e colocar embaixo. 76 não tem teatro e 73 não tem museu. Tem que corrigir aqui. E 21% não existe biblioteca, ou seja, 21% das cidades brasileiras não tem uma biblioteca pública, nem uma livraria. A pessoa não tem simplesmente onde ter acesso a um livro, né? Em compensação a esses dados que nós vimos agora, 99% do território nacional é coberto pela grade, pelas grandes empresas de mídia, né? Dentre as quais a Globo é que concentra a maior parte dessa cobertura. Então, pessoal, você imagina que uma porcentagem altíssima de cidades não tem teatro, não tem cinema, não tem museu, né? Não tem biblioteca, não tem livraria, mas tem um canal de televisão. Então, a consciência, a visão de mundo daquela cidade, que só tem como meio de informação esse meio de comunicação, é o que esse meio de comunicação apresentar para ele. Aquilo vai ser a verdade, aquilo vai ser o mundo para ele, né? Para aquela região, a verdade, o mundo, é aquilo que é mostrado na televisão, né? E eles vão acreditar cegamente naquilo, porque não tem outras fontes, não há uma comparação, né? Então veja a tabela a seguir. Lembrei agora daquele exemplo que eu dei em sala de aula aquele dia, que quando saiu a ideia da reforma trabalhista, os meios de comunicação eles eram unânimes. Se você colocasse na Bandeirantes, na Record, na Globo, no SBT, no G1, se você colocasse no UOL, do Terra, todos eles tinham a mesma manchete, diziam a mesma coisa. Se a reforma trabalhista for aprovada, isso em 2016, o Brasil vai gerar 6 milhões de emprego. 2016, nós estamos em 2020, não gerou 1 milhão de emprego. Ou seja, e na época em que eles diziam que iam gerar 6 milhões de emprego, a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, o Mercosul, a União Europeia, os sindicatos, os movimentos sociais diziam: não vai gerar 6 milhões de emprego. Não vai, porque os trabalhadores vão ter uma jornada de trabalho maior, vão ganhar menos, vai desacelerar a economia e a economia desacelerada não gera emprego. O que gera emprego não é perda de direito dos trabalhadores, o que gera emprego é crescimento econômico. Para que haja crescimento econômico, deve haver ganho melhor por parte dos trabalhadores, porque eles ganhando mais, consomem mais, a economia cresce, né? Mas como a mídia, naquela época, adotou esse discurso, todo mundo acreditou, a reforma passou, foi aprovada e os empregos não vieram e a economia também não consegue crescer, tá? Pessoal, essa tabela que eu estou mostrando aqui é uma tabela que tem na apostila de vocês aí. Os dados estão aqui embaixo, é do livro do Ministério da Educação também, mostra como é feita a divisão das emissoras de televisão no país. Pegou aí as 5 principais, Globo, Record, SBT, Bandeirantes e Rede TV, quantas emissoras cada uma delas tem, quantas retransmissoras, rádio, AM, FM e os jornais, né? Por aqui a gente já tem uma base do poder que essa mídia tem na formação de visão de mundo do cidadão, né? Então, como nós já dissemos anteriormente na aula, só reafirmando, isso mostra como que a consciência, a autoconsciência da humanidade, ela é diretamente influenciada pelos meios de comunicação. Isso já aconteceu anteriormente, quando o Gutenberg inventou a imprensa, né? Isso rodava uma mesma ideia, imprimia milhares de vezes e esses textos eram distribuídos à população e a visão de mundo da população era aquele texto que era entregue para ele, né? Assim como hoje a mídia, a maioria das pessoas que assiste somente a televisão, que não lê um livro, não acessa uma internet, não vai no teatro,
não vai no cinema, não lê uma revista, a visão de mundo da pessoa é o que ela vê na televisão. Aquilo é a verdade para ela, né? Isso já aconteceu anteriormente, na Idade Média era assim, né? Durante toda a Idade Média, a visão de mundo era da Igreja Católica. Então, o que a Igreja Católica dizia que era o mundo era o que as pessoas acreditavam que era o mundo, porque era o meio de comunicação que tinha naquela época, né? Hoje não é diferente, as igrejas perceberam esse poder, né? E hoje a gente tem aí diversas igrejas que já têm até canal de televisão, tem programas cotidianos, da quais as pessoas que seguem esses canais, seguem esses programas, eles têm a visão de mundo de acordo com o que é pregado naquela emissora, né? Então, para que a gente possa fugir, estar fora disso, é fundamental que a gente busque fontes sobre um determinado assunto, que se a gente realmente quer opinar, quer entender um determinado assunto, leia bastante, procure livros, revistas, portais, vejam pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre aquele assunto, busque essa informação, porque hoje a gente tem diversos recursos, né, através da internet, dos lugares que tem livros, cinema, teatro, para que a gente possa ter uma visão de mundo mais próxima à realidade e não apenas de um único ponto de vista, como ocorre. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula. Assistam, dê o retorno para mim no e-mail lá, façam as atividades. Beleza? Um abraço.